Ok, ok. Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Felipe, Laís, Vinícius, Bruna, Gabriel, Yasmin, a Dani. Boa tarde a todos. O pessoal que é o primeiro, que é, que é a primeira vez, então, só lembrando para vocês, isso não é um projeto, isso faz parte das atividades da Agência Mais Comunicação, no sentido de apropriar os alunos que entram na agência sobre o processo da propaganda. Então, isso porque muitos alunos, né, então, por exemplo, quem entrou, caso a Laís, né, que entrou, está no primeiro semestre, já vai, né, para a agência, então a gente já põe ela direto no fogo, então, para ela se queimar menos, brincadeira, tá? Então, a gente faz essa capacitação para poder explicar para vocês o processo, né? E aos poucos vocês vão amadurecendo com a teoria que vocês estão recebendo em sala de aula, com aquela experiência que vocês estão tendo na agência, e aí vocês vão entendendo um pouquinho mais, né? Todo esse processo que, a partir de agora, se Deus quiser, e se for uma escolha de vocês, vai fazer parte da vida de vocês, né, daqui para frente. Bom, não tem como a gente começar essa capacitação, e hoje é a primeira, né, falando do beabá da propaganda, então eu vou começar mostrando algumas propagandas para vocês que fizeram história. São 5 minutinhos, tá? E sempre eu vou mostrar dentro da nossa capacitação hoje algumas propagandas que ajudaram a construir a história e ajudaram a mostrar para o mundo, na verdade, toda a criatividade do brasileiro, tá bom? Então, vamos lá, Ok? Bem gelado e começa a sorrir. Sorriu, eu vi. Boa noite. Todos os dias, milhares de produtos, marcas e serviços desfilam na tela da televisão. Você assiste, escolhe, e é você quem decide quais deles vão passar a fazer parte do seu dia a dia. A propaganda brasileira é considerada uma das melhores do mundo, ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Professora, E eu tenho a honra de apresentar agora comerciais premiados que fazem parte da memória da propaganda brasileira e da sua também, eu tenho certeza. Professora, Oi! Esta é a última muta o vez que a senhora me microfone vê que aqui tá na dando televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das 1001 utilidades, que eu não disse que... Esta... E da sua também, eu tenho certeza. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das 1001 utilidades, que eu não disse que Bombril custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. Porque, além de tudo, tinha gente comentando que eu era meio assim e isso não pegava bem. Adeus. E desculpe alguma coisa. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer: este é meu pai. A Seagram é a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Seagram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Seagram,
Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. Rayovac Alcalina, a alcalina de longa vida. Nova linha Aplause Filco. Isso não é um som, é um tapa na orelha. Já acabou? Parece que sim. Curtinho, né? Ó, pelo menos durou mais do que 30 segundos, né? Isso é verdade. É bom, né? Cláudio, você está mutada. Ok, obrigada. Então, vocês perceberam que a gente, que nós somos, né, como o próprio Chicanísio, né, falou, uma das propagandas mais premiadas, vamos dizer assim, juntamente com Estados Unidos e Inglaterra, e premiado em função da nossa criatividade. Então, vocês viram aí alguns leões de Cannes que nós ganhamos, né, de 1981, 73, 88 e 1987. E grande parte dele passa pela criatividade daqueles que a gente sempre fala, que é o Washington Oliveto, né? Por isso que eu falo, vocês como quem está começando agora, quem começou ano passado, eu gosto de reforçar a importância da leitura. Então, eu pedi para vocês lerem, né? O Propaganda é Isso Aí, é um livrinho que foi feito para universitários, conta toda a história da propaganda, os departamentos, o livro do Washington Oliveto, né, Na Toca dos Leões, onde vocês vão conhecer toda essa parte, né, da criatividade do Washington Oliveto e certamente, né, vai servir de referência para vocês. Bom, então aí depois dessa introdução, repleta de muita criatividade, né, a gente vai começar então o beabá da propaganda. Eu vou começar a falar do Henry Ford, e ele dizia o seguinte: se ele tivesse $1 único, ele investiria em propaganda. Então, como a gente vai aprender até agora, vai falar muito na disciplina do segundo semestre, que é a comunicação empresarial, e não existe comunicação empresarial se eu não tenho uma empresa que processa, que planeja, que cria e que paga para veicular a sua comunicação.
E esse processo empresarial, vocês vão ver que nenhuma empresa viveu, que seja 10, 20, 30 anos, sem nunca ter seus altos e baixos. Todas já passaram por crises, né? Todas já pensaram em vender, e todas já tiveram dificuldade em pagar salários, e isso faz parte da vida empresarial, da mesma forma que faz parte da nossa vida pessoal ter problemas, né? Quem nunca teve nenhum problema? Impossível. E assim são as empresas. Então, ele dizia, numa das piores crises da Ford, que foi quando a concorrência veio com cores diferentes, porque o Ford falava que o mercado poderia ter qualquer carro, desde que fosse no modelo T e na cor preta, porque é o que ele fabricava. E era o único, né? Então, ele achou que nunca nenhuma empresa iria criar algo diferente. Mas quando a Chrysler veio e criou um modelo diferente, uma cor diferente, ele passou por dificuldades, e o que realmente o ajudou a dar volta por cima foi a propaganda. Então, ele falava sempre que se ele tivesse um único dólar sobrando, ele vai investir em propaganda. Bom, e aqui nós vamos falar um pouquinho da questão da publicidade, né? Então, eu vou pedir vou aqui por ordem, né? A Bruna. Ô, Bruna, qual que você acha que é o papel do médico? Oi, Bruna. Felipe? Oi. Qual é o papel do médico? Cuidar da saúde das pessoas, da população. Então, ele cuida, né? Da saúde da população. Da população. Então, olha que legal. Então, você tem, mesmo às vezes sem estudar, né? Sem saber mais aprofundadamente sobre um conceito, né? Do que é ser médico, mas você sabe que ele tem uma prioridade, que é a saúde, ou salvar vidas, né? Onde trabalha o médico, Felipe? Onde pode trabalhar um médico? Onde ele pode trabalhar? No hospital. O que mais? Onde? Ela falou área clínica. de pesquisa. Eu ia dizer também, área de pesquisa. Olha. Então, veja bem, ele pode trabalhar em hospital, ele pode ter um consultório, né? Pode ser sozinho, pode ser em equipe, ele pode trabalhar na área de pesquisa, ele pode ser professor, né? Então, tá. Agora, Yasmin, o que é? Qual é o conceito do papel do engenheiro? O que ele faz? O que faz o engenheiro? Ele mexe com construção. Construção civil, né? Onde pode trabalhar um engenheiro? Depende. Tem engenheiro civil, tem vários tipos de especializações, né? Mas vamos pensar, então, nesse que você me falou, o engenheiro de construção, que é o engenheiro civil. Com talvez... Como fala empresas que mexem com isso? Empresas de engenharia. Isso. Né? O que mais? Até em particular, se alguém quiser contratar um engenheiro. Ele pode ter um escritório. Né? Ele pode ter um escritório. Ele pode ser um professor, ele também pode trabalhar na área de pesquisa, não pode? Pode. Pode, né? Então, toda vez que você vê, às vezes, um tipo de ferro, o tipo de um baldrame, às vezes uma forma de fazer uma areia com cimento, tudo isso, né? Ou essas formas que a gente está vendo de pré-moldados, hoje uma casa chega praticamente pronta, se você quiser. Nos Estados Unidos, ela chega pronta, ela coloca no terreno, com a fundação já pronta, e a pessoa que compra a casa só põe os detalhes. Olha que legal. Tudo isso passa pela pesquisa. Ô, Joyce, e o advogado? O advogado, o que ele faz? Ele defende ou acusa as pessoas perante a lei. Ele defende, né, os direitos das pessoas, né?
que tem como a sua base toda a legislação, né? Seja ela a Constituição Federal de 1988, seja ela o Código de Defesa do Consumidor, seja ela o Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. Onde trabalha um advogado? Onde ele pode trabalhar? No tribunal, Uhum. ou em algum consultório de advocacia, escritório, na verdade. Escritório. Ok. Então, vamos fazer aqui, então, um apanhado do que vocês falaram, né? Então, nós vimos aqui 3 profissões, né? Dentro dessas 3 profissões, cada uma tem uma característica, né? Básica, que não dá para você misturar, então, o médico mexe com a saúde, a engenharia com as exatas, o advogado com as humanas, mas, tirando esse papel de cada um, onde eles podem trabalhar, não existe uma separação muito grande. Então, por exemplo, num hospital, de repente, eu posso ter um escritório, eu posso ter lá dentro advogados trabalhando para um hospital por todos os problemas que vocês, né, já sabem, né? Um engenheiro, ele trabalha num escritório, que é o escritório, eu montei um escritório, então, só modificando a terminologia, um médico, ele vai montar não um escritório, um consultório, mas se você pensar racionalmente, um escritório, um consultório, né, ele tem as mesmas características, é onde eu vou vender o meu produto. E o advogado tem algumas características diferenciadas que ele pode trabalhar. Ele pode ser um delegado, ele pode ser um juiz federal, estadual, ele pode também ter o escritório dele, e todos podem ser professores. Todos, como vocês falaram, podem trabalhar na área de pesquisa, né? Então, por quê? Pesquisar é descobrir conhecimentos novos. Então, toda pessoa hoje, ela é considerada, né? Ela pode ser considerada desde que ela queira, tem uma universidade por trás, um pesquisador. Correto. E agora, então, vamos pensar, né? O que cada um de vocês pensa que é um publicitário? Que é um publicitário? Não apareceu. Deixa eu ver aqui o que... Apareceu aí para vocês? Oi? Apareceu. Tá. Então, o que é... Gabriel Maulei, na sua concepção, o que é um publicitário? O que faz um publicitário? A gente é responsável por facilitar e transmitir publicidades, anúncios em geral de uma maneira fácil e assertiva ao consumidor. Ok. Felipe! Oi. O que faz um publicitário? O publicitário, ele é responsável pela comunicação e a imagem de uma empresa. Eu acredito. É ele que controla como que vai ser, como que essa empresa, ele pode controlar como a empresa vai ser vista pelo público e também a transparência dela, também chamar a atenção do público para o produto. Laís, o que faz um publicitário? Elas levam a comunicação de forma responsável e vende uma ideia, um produto, depende muito. Ok. Yasmin!
publicitário, ele elabora estratégia de venda para as empresas, para levar algum tipo de conhecimento. Ok. Algum tipo de conhecimento. Oi, Matheus, tudo bem, Matheus? Ô, Joyce. Tudo bem? Matheus, depois eu chamo a Joyce, falar com o Matheus. Matheus, o que o médico, o engenheiro, o advogado tem em comum com o publicitário? Eles podem atuar em várias áreas. Em comum. O que mais? Pensando aqui, o que vocês acham que o médico, o engenheiro, o advogado tem em comum com o publicitário? Eu acho que o fundamento da profissão, né? Porque a profissão do médico é solucionar problemas, assim como o comunicador faz, e o advogado também. Gostei da sua resposta, mas tem uma ainda que eu gostaria que vocês me dessem. Joyce. Pode ser. O que eles têm em comum? Boa pergunta. Todos eles são profissionais que lidam com pessoas. Principalmente o advogado, médico e publicitário. Né? Lidam com o quê? Que lidam, tipo, diretamente com as pessoas. Tá. Isso aí. Ok, então vamos lá ver. Então, publicitário, ele transmite, né? Uma lei transmite as ideias, devem ser assertivas, claro, senão você não vende, né? Responsável pela comunicação da empresa, a imagem da empresa, vende uma ideia, elabora estratégia de vendas, né? E, na verdade, essa resposta de solucionador de problemas, se você imaginar tudo que existe ao nosso redor, ele nasceu para solucionar problemas, né? Desde uma empresa que vende calçados, bolsas, a uma instituição de educação superior, a um aplicativo, a uma startup, tudo que a gente vê ao nosso redor e que faz parte da nossa vida, ele soluciona problemas. Então, é algo comum. Laís, você quer perguntar? Pode perguntar ou esclarecer. O que você levantou a mão? Prof, não é para perguntar, é que o celular da Bruna descarregou, mas ela tá comigo. Fala oi, Bruna. Ô, professora, boa tarde, tudo bem? Aí tá ela tá bom. assistindo minha capacitação pelo meu celular, tá bom? Tá bom, tá jóia. Agora, então, na verdade, quando você pensa, você vê o médico, você confia nele, você acredita nele, mas ele não te dá um produto que você vê, que você sabe. Então, por exemplo, você tem um médico aqui hoje que ele cobra 120 a consulta, você tem médicos que cobram 300 e você tem médicos que cobram 800. Por que essa discrepância de preço nesse processo? Porque a pessoa, aquilo que a gente sabe, né? Quanto mais eu invisto no meu produto, no meu conhecimento, quem estipula o meu preço sou eu, não é o mercado. Mas mesmo de 120, de 300, de 800, você vai... Mas você não vai com a garantia de ter o seu problema resolvido. Você acredita que vai ter, mas não necessariamente, porque ele vende um produto que você não pega, você não vê. Né? Ele te vende um serviço. Quando você passa para um engenheiro, ele faz lá todo o projeto da sua casa, mas você compra a ideia dele. E você acredita piamente que a casa não vai cair. Quando você contrata um advogado, você acredita no serviço que ele está vendendo. Mas também pode ser que você perca a causa. Né? Quando você vai para um publicitário, a gente passa pelo mesmo processo desses profissionais. A gente não vende algo que os nossos anunciantes possam averiguar pelo produto físico e dizer, não, vale a pena, eu vou comprar. Por quê? Porque a gente vende um serviço. Qual é o nosso serviço? São ideias. Então, se você pensar por esse caminho, quando você vai com um problema para o médico,
ele também sugere alguns tratamentos, alguns medicamentos, né? São as ideias dele, pelo conhecimento que ele tem, e ele cobra por isso. Quando você contrata um engenheiro para fazer a sua casa, ele te vende uma ideia, pelo conhecimento que ele tem, e você paga por isso. Quando você contrata um advogado e você leva um problema para o advogado, né? Você contrata esse serviço do advogado, que ele vai te dar, olha, no seu caso, nós vamos entrar com uma ação assim, assado, se não der... Então, ele vende para a gente também a ideia do que ele acredita que vai dar mais certo, mas sempre ele fala, né? 90% de chance de você ganhar. Tem sempre aqueles 10%. Porque a gente pode pensar que esses profissionais, eles têm alguma coisa em comum com a gente, eles vendem ideia. E nós também, como qualquer outro profissional, nós publicitários, nós vendemos ideias, mas as nossas ideias, elas levam muito tempo para serem processadas. Então, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de 4 anos, e aí você, nesses 4 anos, depois, tem muita gente hoje que já começa estágio, e vocês aqui, né, vocês só não podem ser chamados de estagiários, vocês são extensionistas. Mas é a mesma coisa se vocês estivessem fazendo um estágio. E aí vocês vão trabalhar mais 2, mais 3 ou 4 anos para processar, para ir aprimorando a sua ideia, embora a gente está sempre aprendendo. Médico está sempre aprendendo, engenheiro está sempre aprendendo, advogado, sempre tem leis que se modificam, né? Medidas provisórias, e a área da publicidade também, sempre tem algum fator novo que a gente precisa se aprimorar. E uma coisa em comum que a gente tem, a gente deve ter, que infelizmente o mercado publicitário demorou muito para aprender, como médico, como engenheiro e como advogado, que cobram pelos seus serviços, o publicitário também precisa cobrar pela sua criação. Então, durante muito tempo, a gente viu agências não cobrarem pela criação. E aí como é que a gente ganha? A gente ganha pela veiculação, né? Mas o que a gente vende não é a veiculação, né? Só. A gente, antes da veiculação, a gente vende uma ideia que vem através de muito conhecimento do mercado em si, o mercado do cliente, os consumidores do cliente, os hábitos desse consumidor, o que ele pensa, o que ele quer, para onde ele está indo, e tudo isso eu coloco, eu associo aquele conhecimento que eu tenho das estratégias de propaganda, para que eu possa oferecer para o meu anunciante, então, o melhor produto, né, o melhor serviço, que no nosso caso se chama propaganda, né? E a gente viu que a propaganda, ela pode ser institucional ou comercial. Institucional, vendo uma ideia, está lá só a logo, eu não falo de produto, eu não falo de preço e de prazo. Mas a gente sabe que no nosso mercado, hoje, o que impera são as propagandas comerciais ou promocionais no sentido de venda. O médico, o engenheiro, o advogado, vocês viram que eles trabalham, né? Eles têm alguns lugares específicos, né? Então, alguns desses profissionais que nós falamos, né? Eles podem estar atuando. Então, por exemplo, para construir um hospital, eu precisei de um engenheiro. Para num hospital eu posso ter um departamento jurídico, como eu posso ter um departamento de comunicação, né? Um publicitário, ele também pode trabalhar na área de pesquisa, né? Vocês vão ver Expocom, Intercom, tudo isso são pesquisa. Eles também podem ser professores, mas eles têm um lugar específico para trabalhar. Da mesma forma que o médico, vocês viram todos os lugares que ele pode trabalhar, mas quando a gente fala em médico, a gente já pensa hospital. Quando a gente fala em engenheiro, a gente já pensa, a gente nem lembra que tem engenheiro ambiental, né? Várias outras segmentações. A gente pensa em engenheiro, trabalha na construção civil, advogado, trabalha lá no tribunal. E publicitário, a primeira coisa que vem é uma agência de propaganda. Por quê? A agência de propaganda é onde o mercado conceitua que é a fábrica das nossas... É onde nós fabricamos as nossas ideias.
Então, para eu poder explicar que não existiu entre o Malulei, o Felipe, o Laís e a Yasmin, não tem uma resposta certa ou errada, todas fazem parte de um contexto. Agora, para eu entender um pouquinho mais detalhado, né, qual é o papel de um publicitário, eu preciso entender como é que funciona essa fábrica que vai gerar esse produto que a gente chama de propaganda. Então, olha só, o que acontece dentro de uma propaganda, de uma agência de propaganda. A gente faz planejamento. Mas aí, professora, por onde começa o planejamento? O planejamento começa de análises. Análise vem de informação. Informação vem da empresa. Quem que é a empresa que eu vou atender? Qual que é o segmento dela? Quanto ela vende? Quais são os concorrentes? A análise vem do mercado consumidor. Quem são os clientes que compram dela? Por que compram? Quem são os concorrentes? Aí tudo isso eu coloco num planejamento. A partir de todas essas informações que eu tenho, né, é que eu vou fazer um planejamento de criação. O que eu vou falar? Como eu vou falar? Eu preciso criar uma propaganda que não fale diretamente de um produto, mas que fala como a minha empresa vai concordar ou vai aceitar, não importa o verbo, né? Todo esse processo de diversidade do mercado. Então, aí vai produzir, vai contratar o casting, vai ver um cenário, vai ver as cores, vai fazer. O que é a produção? É a concretização da ideia. Porque quando a gente passa para o nosso anunciante, todo aquele planejamento que nós fazemos, é como o médico passasse uma receita para a gente, né? A gente não sabe se vai dar certo, mas a gente acredita, o médico que está passando, né? Então, quando também a gente vai passar a nossa planejamento para o cliente, ele também não sabe se vai dar certo, mas ele acredita que como nós somos uma empresa, né, que realmente tem credibilidade, que tem essa função, ele acredita que a gente vai fazer o trabalho, um bom trabalho. E como é que ele vê esse produto, né, quando a gente vai produzir? E aí, eu produzir, eu tenho que veicular, seja em que meio for. Então, eu vou pegar uma autorização do meu cliente para poder anunciar. Nada é veiculado em qualquer que seja um meio de comunicação, seja ele impresso, seja ele eletrônico, seja ele digital, sem autorização do cliente. E aí, eu vou verificar se realmente essa mídia que eu comprei, que o cliente autorizou, foi veiculado, está tudo ok. E a agência também tem o papel de verificar, fazer como a gente fala, né, o recall. O que é o recall? É ver se aquilo que a agência pensou, realmente o mercado também assimilou, né? Então, todas essas funções, elas são desenvolvidas pelo publicitário. Então, quando eu falo, qual é o papel do publicitário? Primeiro, entender o mercado, porque ele vai ter que fazer análise, ele vai ter que planejar, ele vai fazer a criação, ele vai fazer a produção. Se ele for mídia, ele vai fazer a autorização, ele vai fazer o controle. Então, você pode ver que o papel do publicitário, não é uma coisa só. Ele pode ser traduzido como uma coisa só, comunicação. Mas o nosso papel para fazer essa comunicação, como o próprio Malulei falou, assertiva, eu tenho que fazer análise, a análise vem de informação. Da análise eu faço o planejamento. Do planejamento a gente faz a criação. Da criação a gente faz a produção. Da produção a gente faz a veiculação, né, que é por meio da autorização, para fazer realmente a comunicação da forma mais assertiva possível, né? Então, para cumprir todas as suas funções, a agência vai depender, então, do talento dos seus publicitários ou dos seus profissionais. Então, não é a propaganda brasileira que é criativa. Propaganda é abstrata. O que são os profissionais criativos? São os publicitários.
Então, qual é o conceito de um publicitário? Passa por tudo isso, desde a análise do mercado, planejamento, criação, produção, tudo isso ele faz para que realmente o mercado possa reconhecer ou não aquela agência de publicidade. Quais são as maiores agências do Brasil? Né? Então, hoje a gente tem a Young & Rúbica, então vocês vão, no 6º semestre, vocês vão ler um livro chamado Confissões de um Publicitário, que lá ele explica quem foi Rúbica, que era um autodidata e que foi quem trouxe para a propaganda a importância da pesquisa. E hoje a gente não faz nada, o primeiro passo nosso é pesquisar. Aqui é só uma informação, essa aqui, quem viu a palestra dela um semestre passado, né, sobre a importância do conhecimento da publicidade, que você pode fazer qualquer outra coisa que você consegue aproveitar esse conhecimento. Então, a Carla participou do último Aprendiz, junto com o Roberto Justo, a gente esteve lá, né? Essa agência aqui no Brasil, a Ogilvy, que é uma extensão da agência americana, que vem lá dos ensinamentos do David Ogilvy, está aqui. Então, vai ter um feriado, vai ter umas férias, comecem aí lá para a biblioteca, peguem esses livros, ou pegam um PDF, não importa, eu sei que vocês são uma geração, mas, por favor, comecem a ler. Um aluno interessado se torna interessante para o mercado, tá? E de publicitário básico, o mercado tá assim, ó, tá? Então, aqui a agência W Macan. Olha o W do Washington Oliveto. Imagina um brasileiro que conseguiu mudar, né, o nome fantasia de toda uma agência de mais de 120 anos de mercado. Então, olha o que é criatividade. Então, quem criou o Garoto Bombril foi o Washington Oliveto, quem criou a propaganda das siglas, a propaganda do Hitler e o primeiro sutiã. Então, quem leu Na Toca dos Leões viu toda a história dessa criação do Washington Oliveto. Aqui mais um pouquinho, né? Aqui ele. O Washington Oliveto foi responsável em tirar todas as divisórias das agências, foi o primeiro que mandou, acaba esse negócio de divisória, eu não quero uma sala, a minha sala vai ser, do lado sempre vai ter uma cadeira vazia em alguma dessas mesas, porque ele sentava junto com a criação, ele sentava junto com a mídia, ele sentava junto com o planejamento. Então, ele falava que a mesa dele era aonde estava o shopping. Olha que importância dele, né? A África, uma das maiores agências brasileiras, do famoso Nizanguanais, que começou a vida dele também, né, junto com Washington Oliveto. Aqui um pouquinho da agência África, vocês estão vendo que já não tem mais também divisórias, né? Hoje, um grande mercado que são, na verdade, a Omnicom e a WPP é uma holding que tem várias agências no mundo inteiro de propaganda, tá? Aqui a DM9, como vocês sabem, Duda Mendonça morreu recentemente, ele que fez Casos e Coisas, também todo mundo deve ler, porque é um grande mercado para vocês, meu querido, é a área política. Hoje, a área que mais bem paga, tá, são os profissionais, são os publicitários que trabalham para a política. Agora, nós temos 2 publicitários famosos, Júlio Ribeiro e Washington Oliveto, que tinham dentro dos seus princípios éticos não fazer política, não trabalhar com política. É uma questão da ética individual de cada um. Duda Mendonça, que criou Duda Mendonça, o 9, porque ele é baiano e ele é cabalístico, né? Vocês pesquisarem lá na internet, vocês vão ver a importância do número 9, né? Ele pensava diferente, o Nizanguanais pensa diferente, então, depende muito dos seus princípios, tá? Aqui a Neo Gama, do Alexandre Gama, também, olha que fantástica a agência deles. Claro, hoje, a volta, né, para o presencial, algumas agências não estão voltando 100%,
vamos ter que aguardar para ver se esses, né, que a gente está vendo já como foi no home office, praticamente só alguns profissionais, 80% da agência vazia, né? Aqui era parte do Alexandre Gama, onde ele sentava. Você pode ver que ele tem uma visão geral de toda a agência, né? Aqui a DPZ, para quem não sabe, Roberto Duialib nasceu aqui, trabalhou muito tempo com o Ariosto Barbieri, que até hoje é dono da Agilitar, né? Ganhou prêmio, inclusive, do Blink, não sei se vocês assistiram, ele ganhou prêmio, né? Hoje a DPZ faz parte, ela não é mais 100% brasileira, hoje tem um Tzinho aqui, DPZT, que é da agência Taterca, que é um dos grupos, que faz parte de um dos grupos franceses, que é a Publicis, né? E, então, aqui um pouquinho da agência também, e aqui depois para vocês, vou deixar para vocês assistirem um pouquinho sobre um pouquinho de agência digital. Mas é importante, primeiro, que vocês saibam o que é uma agência ainda no sistema físico. Bom, quando a gente fala de publicidade e propaganda, por que existem publicidade e propaganda, né? O que vem primeiro? É muito engraçado que quem nasceu primeiro foi a propaganda. Então, quem lê o livro do Zeca Martins, está aqui embaixo, ó, né? Para resgatar mais um pouquinho, o Zeca Martins, ele conta essa história. Primeiro, quem nasceu foi a propaganda, né? Por quê? Porque ela nasceu na Igreja Católica e o Papa Clemente VIII disse para os seus mensageiros, os seus arautos, que eles precisavam pegar os seus cavalos e viajar, propagando, né, a ideia de salvação. Uma ideia que até hoje a gente compra, né? A gente quer ir para o céu. Então, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Então, até hoje, a gente tem algumas ideias, né, que todas as suas religiões, cada uma respeitando os seus princípios, ela nos diz o que a gente precisa fazer. Então, propaganda tem tudo a ver com a Igreja Católica, e o principal conceito dela é incutir um conceito na mente alheia, né? Incutir uma ideia de que aquele produto é bom e ele vai resolver, né? Então, o que é essa tradução? Propaganda compreende a ideia de implantar, né, uma outra ideia positiva de um determinado produto ou serviço lá nos seus consumidores. Só depois do final do século XIX que começou a aparecer a publicidade. O que é a publicidade? É tornar público alguma coisa, né? Então, veja bem, eu tenho uma ideia. Quando eu tenho 3 ou 4 pessoas, eu passo de boca a boca. Mas quando eu tenho, por exemplo, em 1950, o Brasil tinha 50 milhões de brasileiros. Como é que eu passo essa ideia? Eu vou levar muito tempo passando de boca em boca. Então, aí surgiu a publicidade, que é tornar público uma ideia no menor espaço de tempo possível para um maior público possível. Procurando também, como a propaganda, influenciar de uma forma positiva determinadas atitudes. E aí, um dos grandes teóricos da propaganda, que é o Armando Santana, ele diz que hoje, né, século XX, consequentemente século XXI, que publicidade e propaganda hoje são sinônimos. Eu não tenho como ter uma ideia e não usar, e não tornar pública essa ideia, seja através do jornal, do rádio, da TV ou da internet. E por que a gente fala publicidade primeiro? Porque veio uma outra área, que é a área médica, na verdade, a área das grandes indústrias farmacêuticas, e se apropriaram da palavra propaganda. Então, hoje, um profissional que visita os consultórios médicos, hospitais, eles são chamados de propagandistas, né? Dentro do conceito de propaganda. Então, quando a gente começou a ter forma no Brasil, nós não queríamos ser confundidos com propagandistas, que não precisa ter um nível superior, que não conhece nada de propaganda, de análise de mercado, de planejamento, de criação, não entende nada, ele entende vender remédio. Mas se eu me intitulasse de
propagandista, também as pessoas iam confundir. Então, a propaganda se apropriou da terminologia publicidade, por isso que hoje nós somos publicitários e não propagandistas, ok? E aí, né, logo na década de 50, quando as faculdades de propaganda começaram a proliferar, por meio da ESPM, que é uma das principais até hoje, então inverteram, então colocaram publicidade e propaganda, porque eu sou publicitário e não propagandista, mas o correto é ao inverso. Por quê? Porque eu preciso primeiro ter uma ideia para depois torná-la pública, tá? A gente não tem uma bibliografia muito vasta ainda sobre os principais fatos históricos, né, da propaganda. Vocês, os acadêmicos do mundo inteiro, né, preferem, ao invés de saber da história, por meio da história que a gente produz ciência, né? Então, a gente só quer saber os efeitos dessa na sociedade, mas a gente não estuda, a gente não quer saber a história. Então, por exemplo, qual foi a primeira agência de Mato Grosso do Sul? Então, nós temos um trabalho até hoje acadêmico, que foi de um aluno da Uniderp, que estudou a história das agências, que, na verdade, é a história, né, da propaganda de Mato Grosso do Sul. Então, quando a gente fala que todo profissional pode trabalhar na área da pesquisa, a gente tem um gap em Mato Grosso do Sul muito grande, porque os nossos acadêmicos que podem ser pesquisadores, eles não se interessam em conhecer a história do nosso mercado, né? E também, como eu estou dizendo, assim como todos os outros profissionais, gente, eu tenho um vasto mercado para trabalhar. Embora a agência de propaganda seja a primeira coisa que a gente pensa, mas eu, como um especialista de comunicação, posso trabalhar em qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento. Por quê? Porque não existe hoje no mercado capitalista nada que sobreviva sem comunicação, né? Ah, mas eu sou pequenininho, então eu tenho uma informação. Quando a gente começou a trabalhar com a Alvorada, a loja de material de construção, ela tinha uma portinha, mas ela tinha um profissional de comunicação. Olha o tamanho da Alvorada hoje, tão grande que acabou com uma das grandes lojas na época, da década de 90, que era o Tigrão, que era o maior vendedor. Só que, então, isso para dizer que um profissional de propaganda, vocês poderão trabalhar em qualquer área, de qualquer setor. Desde o setor público, toda a secretaria tem um setor de comunicação, vocês estão vendo agora com essa pandemia. Toda empresa privada tem um setor de comunicação. Você tem um setor de comunicação na UCBB, na Uniderp, na Unigran. Você tem um setor de comunicação na Gabriela, na Anitta Calçados. Você tem um setor de comunicação no Comper, no Atacadão, no Açaí. Então, você pode trabalhar. E você pode trabalhar no terceiro setor. Hoje, toda ONG tem o seu departamento de comunicação. Por exemplo, há 5 ou 6 anos atrás, nós tivemos um grupo de alunos que no seu TCC falou sobre o Moinho Cultural, que é uma ONG lá de Corumbá. Depois que terminou, uma dessas alunas, a Viviane, foi contratada pelo Moinho Cultural para fazer parte do setor de comunicação do Moinho Cultural. Depois de 6 meses, ela se mudou para o Canadá e hoje ela é uma empresária aqui em Campo Grande. Então, gente, embora você pense na primeira empresa, igual médico, igual engenheiro, igual advogado, agência, mas um publicitário não se limita a uma agência, tá? Então, quando a gente fala do tripé da propaganda, a gente precisa pensar o seguinte: como é que essa fábrica, como é que esse conceito de publicidade, de propaganda, ele toma forma? Então, primeiro, ele precisa de uma agência, né? Então, e depois ele precisa de um anunciante. E aí ele precisa de um veículo de comunicação. Não necessariamente nessa ordem. Já que eu como empresa, soluciono problemas, eu posso perfeitamente ser procurada pelo Magazine Luiza, como eu posso procurar
também um anunciante. Por isso que essa ordem, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Depende. Porque eu, agência, eu sou uma empresa, e eu tenho gasto, eu tenho investimento, eu preciso ter cliente. Eu não necessariamente preciso ficar esperando um anunciante vir atrás de mim. Eu posso perfeitamente procurar esses anunciantes no mercado que ainda não tem uma agência, que são muitos, principalmente em Campo Grande. Mas eu também, como agência, eu posso, né, receber o pedido de um anunciante. Que quando ele fala, por exemplo, vamos montar, nós temos a Agência Mais, vamos supor que a Agência Mais, ela trabalhe, ela seja uma agência de mercado. Então, eu posso procurar um supermercado que não tem ainda uma agência, então, eu vi lá, gente, tem o supermercado Campos, lá para Chácara Cachoeira. Você tem uma agência? Não, então você vai lá e se apresenta como, né, um publicitário que está sendo representado por uma agência mais, ou você está lá na sua agência e, de repente, o dono do supermercado te procura. Não importa a ordem, mas esse tripé, ele é fundamental para que eu possa construir a propaganda. Então, eu preciso de uma agência, eu preciso de um anunciante, eu preciso de uma agência, e eu preciso dos meios de comunicação, seja ele outdoor, seja um fly, seja um spot, um jingle, uma propaganda numa rádio comunitária, numa TV aberta, numa TV fachada, num site, num blog, no Instagram, não importa qual meio de comunicação, mas eu preciso, né, divulgar essa informação da forma mais assertiva possível. Quando a gente não entende bem, hoje os nossos pais não entendem bem o que é uma agência, é porque é uma das empresas que foi constituída legalmente de uma forma muito recente. Quando você pensa em médico, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que tem alguém que faz essa mediação. O que é médico? Vem de médium, que faz a intermediação entre um problema e a saúde, e a aquisição da saúde, né? O que é um engenheiro? Ele vai resolver um problema entre a minha ideia, eu quero construir uma casa, como é que eu posso fazer alguma coisa para não cair? E o advogado, eu estou com um problema, como é que você pode me ajudar? Né? Então, agora, quando você pensa em médico, advogado e engenheiro, são profissões de mais de 200 anos. Médico desde a Grécia Antiga. Fora publicitário, a gente tem, foi desde o final do século, depende o tempo que você passa, porque tem teóricos que falam que a propaganda faz parte da nossa história, desde que o homem se entendeu como um ser, né, que faz parte de uma tribo, ele sempre trocou alguma coisa. Mas dentro dos princípios formais, no Brasil, só foi em 1965. E olha só como o conceito da propaganda passa pela função de um publicitário. Então, a agência de propaganda ela é uma pessoa jurídica, então você sabe, qual que é a diferença de pessoa física? Eu não tenho uma certidão de nascimento, nem um RG e nem um CPF. O que a pessoa jurídica tem? Ela tem um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Aí ela tem a nível estadual, ela tem um documento que diz que ela é daquele estado e um documento do município dizendo que ele é do município de Campo Grande. E aí, para que isso? Para que sejam cobrados os impostos devidos. Mas ela é uma pessoa jurídica, prestadora de serviço, ou seja, vendendo ideias. Especializada em quê? Na arte e técnica publicitária. O que é? É aquela que planeja, né? É aquela que analisa, é aquela que planeja. Analisar e planejar pode ser estudar. É aquela que concebe. O que é que concebe? Eu concebo uma ideia. Aí eu produzo essa ideia, aí eu executo, o que é? Eu crio, e eu vou distribuir esse conceito que eu tive, né, entre os veículos de comunicação. Quem paga essa veiculação? São os nossos anunciantes. Eu ganho uma parte dos veículos de comunicação. Eu ganho por veiculação e por produção. Então, quando eu vou produzir um outdoor, a gráfica me dá 15%. E aí, a Zoom me dá 20% pela veiculação. Quando eu criei uma propaganda e vai ser veiculada pela TV Morena, a produtora que fez
toda a produção me dá 15% e a TV Morena 20% do valor daquela criação. Então, a agência de propaganda, além de ganhar pela sua criação, que tem um custo, nós seguimos uma tabela da Sinato, que é o Sindicato das Agências de Propaganda de Mato Grosso do Sul, nós também ganhamos pela produção e pela veiculação. E, na verdade, o nosso objetivo é promover a venda de produtos e serviços, muitos de vocês falaram isso, né? Difundir ideias ou informar o público a respeito, né? Quando eu quero lançar uma empresa no mercado, eu faço esse lançamento da empresa, eu faço o lançamento dessas organizações ou instituições, tá? Então, a agência de propaganda, nós já sabemos o que é, nós já sabemos, né, o que são os veículos de comunicação, então ele pode ser impresso, ele pode ser eletrônico, ele pode ser digital. Existiam antigamente meios alternativos, como outdoor, mala direta, propagandas internas, né? Até hoje eles existem, tá? Mas a gente sabe que hoje a mídia principal, que está ganhando um espaço muito grande, é a mídia digital. E aqui uma mídia eletrônica, né, que é o rádio. Por que eu falo do rádio? Porque foi a primeira mídia eletrônica de massa do mundo. O primeiro meio de comunicação de massa do mundo foi o jornal. E o primeiro meio de comunicação eletrônico do mundo foi o rádio. O segundo, a TV. O terceiro, a internet. Por isso que o rádio, né, ainda não tem uma importância muito grande, porque ele foi o primeiro. E hoje a Blink, vocês viram, inovou completamente. Por quê? Você não ouve só. Você pode ver, né? A Blink. O anunciante é aquele que vai me contratar, né? Aquele que vai me pagar para eu ter uma ideia. Um dia vocês olhem, né, esse garoto propaganda das Casas Bahia, né? Foi um dos cases mais de sucesso da história do início da internet. Ele tinha 2 públicos. Eu odeio o garoto propaganda da Casa Bahia, eu amo, só sei que quando ele aparecia na televisão, o dono das Casas Bahia, que era vivo ainda, o seu Samuel Klein, ele tinha um computador na mesa dele, que ele via como as vendas aceleravam quando esse garoto propaganda apareceu. E a propaganda de maior repercussão foi quando ele fez com o Tiaguinho, mas saiu um erro, né? E foi aí que realmente o mercado falou, entendeu? Falou, meu Deus, né? O consumidor não é aquele mais passivo, é aquele realmente que está prestando atenção. Então, a gente tem esse tripé da propaganda. Então, eu preciso dessa fábrica, eu preciso de uma agência, eu preciso de um anunciante, porque se eu resolvo o problema, eu resolvo o problema desse anunciante, e eu preciso de um veículo de comunicação. Quando eu falo de agência, eu também preciso de um tripé, de 3 profissionais básicos em uma agência de propaganda, que é o atendimento, que é a criação e que é o mídia. E quando a gente fala de atendimento, de criação e de mídia, todos esses profissionais que trabalham em função de uma propaganda precisam, claro, ter uma coisa que a gente diz que é uma condição sine qua non para o nosso sucesso, que é a criatividade. E a gente sabe que não existe um povo mais criativo do que o brasileiro. Olha só o que eles acabaram de inventar. A Nubank, ou a agência da Nubank, criou, né, no Dia Mundial do Cão, um cartão, olha só, gente, um cartão para os seus pets. Então, depois vocês assistem essa propaganda, vocês vão ver que ideia. Tenho certeza que muita gente hoje está pensando, eu não coloquei a foto, mas é muito bacana, no cão. Então, a marca, por quê? Porque um dos mercados que mais cresce hoje em dia, né, é o cão, é o segmento do pet. E olha que legal, essa ação vai ser revertida para a ONG Amigos de São Francisco, que ajuda pets a encontrar um lar. Eu coloquei aqui o link, depois vocês assistem, tá? E aqui algumas coisas que vocês estão vendo, a criatividade. Aqui no outdoor, né? A Nike coloca isso aqui, quando sai
que é um outdoor? São 9 metros por 3. Toda vez que alguma coisa sai desse espaço de 9 por 3, nós chamamos no nosso mercado de aplique. Então, você vai ver aqui que aqui tem um aplique, ou seja, dobra o preço do outdoor. Aqui eu tenho um aplique também, dobra. E aqui também eu tenho um aplique que dobra o preço do outdoor, porque eu preciso de toda uma estrutura para fixar esse aplique no outdoor. E aqui vocês estão vendo uma propaganda de um FedEx, que é um caminhão totalmente adesivado. Nos Estados Unidos, nenhum caminhão você vê sem ser adesivado. Essas empresas pagam por esses caminhões baú para adesivarem uma propaganda. Então, onde você vai nos Estados Unidos, você vê caminhão adesivado, né? Olha aqui o Banco Itaú, isso aqui também a gente chama de aplique, né? Aqui é uma ação que não é de outdoor, é uma criação, é uma ação, a gente fala uma ativação da marca. Então, num ponto qualquer de uma praça, eles construíram o banco, olha aqui daí, né? Fizeram no formato do Kit Kat. Então, você vai sentar e falar, nossa, seria tão legal, você sai dali e vai comprar um Kit Kat. Olha na rua, aqui numa rua dos Estados Unidos, o que eles fizeram? A faixa de pedestre, eles, ao invés de branco, pintaram de amarelo e colocaram aqui a caixinha de McDonald's. Olha que bacana. E olha um outro outdoor aqui que criaram para preservar os mares. Então, uma criança levantando, né, essa coisa, porque você não vê como o mundo, né, submarino hoje, abaixo dos oceanos, dos rios, você encontra uma outra cidade. Tem sofá, tem televisão, tem pneu, e a gente sabe que nós estamos, né, prejudicando muito o meio ambiente. Então, tudo isso passa por criatividade. Olha o outdoor que foi feito para Santa Catarina, né? De um jeito ou de outro, todo mundo vai precisar de um plano familiar. Olha essa aqui, uma própria empresa de outdoor, né? Fez uma parceria com o Detran de lá e bebeu e está dirigindo. Desculpa a intimidade, mas a viúva é bonita, né? Então, dirigir e beber é suicídio, não brinque no trânsito. E essa campanha tem vários outdoors, depois vocês procuram, é muito interessante. E aqui, isso aqui foi um primeiro show também que eles fizeram, respeitando o distanciamento social, tudo isso passou por uma agência de propaganda. Olha esse aqui, um outdoor caído, se fosse uma árvore você nem teria notado, né? Então, na época, o HSBC, esse outdoor ganhou vários e vários prêmios, né? Aqui mais algumas ações que vocês estão vendo, também interessante, da Condutinho Orelhão, né? Aqui essa, que não existe mais para limpar, né, os erros da gente, porque o estudo é digital, sacolas, e aí outras campanhas aqui, do Oliviero Toscani, vocês dão uma lida depois, aqui da Dove, campanhas que são criativas. E aí a gente passa por essa estrutura, que é esse tripé, atendimento, criação e mídia. Então, o que é um atendimento? Um atendimento é igual a um vendedor, né? O que é um vendedor? Quando eu estou na agência, eu represento o meu cliente. Quando eu estou no meu cliente, eu represento a minha agência. Toda vez que eu, Cláudia, da Agência Mais, vou visitar um cliente, tá? Lá no cliente eu represento a Agência Mais. E o que eu trago desse anunciante para a agência? Eu trago um job. O que é um job? É um problema que a agência tem que resolver. Quem é que resolve esse problema? A criação. Pela redação e pela direção de arte, que é a imagem. Texto e imagem. E depois dessa criação pronta, quem é que vai estudar onde essa propaganda vai ser veiculada? É o departamento de mídia. Aqui está um fluxograma para vocês entenderem o nosso aqui. Aqui a gente, toda empresa, seja ela pequena, ela tem o dono dela, né? E toda agência de propaganda, ela vai ter atendimento, criação, mídia, produção. Não é obrigatório. Hoje, as agências, pelo custo, contratam a produtora fora, né? Mas ela precisa ter um departamento financeiro, que recebe, que controla os jobs, que controla o pagamento de todos os veículos de comunicação, de toda a produção.
que controla o pagamento dos funcionários, do aluguel, etc. Então, uma agência de propaganda é igual qualquer outra empresa do mercado, exceto que ela é obrigada a ter atendimento, criação e mídia. E aqui todos os cargos que você pode ter. Por exemplo, hoje numa empresa de Campo Grande, normalmente eu tenho um atendimento, eu tenho um diretor de arte, um redator e uma mídia só. Agora, eu tenho grandes agências que no departamento, por exemplo, de atendimento, eu tenho um atendimento para cada empresa. Na criação, eu tenho mais de 80 pessoas. Na mídia, mais de 30 pessoas. Aí depende do tamanho. Mas o que vocês precisam entender no fluxograma tudo começa pelo atendimento. Aqui um pouquinho mais sucinto, então, o atendimento vai no cliente, pega o job. O que é um job? Traduzindo, é um trabalho. Na verdade, é um problema que a gente, na agência, tem que resolver. Primeiro, planejando. O planejamento vai para a criação. Então, no planejamento já tem quem é o consumidor, o que ele gosta, qual a mídia que ele consome, qual a comunicação da concorrência, quem são os maiores concorrentes, tudo aqui. E aí, depois da criação pronta, passa para o mídia, e o mídia vai contratar os veículos de comunicação que vai fazer a veiculação. Aqui um pouquinho de uma outra forma, né, como funciona esse fluxograma da agência. O que é um departamento de produção, quais são os profissionais que eu tenho lá? São os profissionais que trabalham com os meios de comunicação, principalmente os eletrônicos, rádio, TV, né, e cinema. Muitas agências têm isso fora, tá? Porque é muito caro hoje eu ter um profissional dentro do meu departamento. Aqui mais um pouquinho sobre o fluxograma para vocês. Professora. Oi. Desculpa interromper, mas é que agora passou. Os slides não estavam passando, estava travado. Então a gente não viu nada. Mas vocês têm que me avisar, gente. É que a gente estava tentando com a mão. Não, eu não consigo ver vocês. Quando eu abro aqui, eu não consigo ver vocês. Não tem possibilidade. Vamos lá. Eu vou abrir aqui e vocês me falam se está passando. Está passando? Não está. Agora? Não, ainda não. Não. Agora passou. Eu não posso pôr. Então, aqui é o que eu falei, os 3 departamentos que são obrigados a ter, um organograma um pouquinho mais enxuto, então eu tenho atendimento, planejamento, criação e mídia, né? Sempre em função do anunciante, anunciante, agência e veículo. Sempre esse tripé para que a propaganda realmente seja classificada como um produto, né? Aqui, uma outra forma explicando para você que toda empresa, que toda agência de propaganda é como qualquer outra empresa, né? Eu tenho que ter a receita para poder pagar as minhas despesas, e o meu produto é a criatividade, porque é na criatividade que eu vou construir o texto, que eu vou construir, que eu vou pensar nas imagens, mas não é, abaixo uma bola de cristal ou um espírito de um criativo, não. Eu vou pelas informações, né? E aqui um fluxograma um pouquinho mais simples, atendimento, planejamento, criação, produção e mídia, né? Aqui um outro fluxograma, mas sempre passando por essa questão. Aqui a criação, e eu vou passar para vocês uma das propagandas criadas pela W Brasil, que é da Gisele Bündchen. Vocês vão ver essa propaganda para eu poder explicar para vocês, que foi uma das propagandas mais demoradas, levou mais de 6 meses para ser produzida, em função de tudo que ela... Então, veja lá. Deixa eu parar aqui para a apresentação, né? Vamos aqui numa guia. Olha isso aqui. Essa máquina veio da Alemanha. Olha, eu vou contar um pouquinho dessa propaganda aqui para vocês. Olha a criatividade.
Ipanema Gisele Bündchen, porque a terra é azul. Olha que propaganda, né? Deixa eu abrir aqui para... Deixa eu parar aqui. Eu vou falar para vocês, né? Então, eu vou, para você ver aqui, isso aqui foi para mídia eletrônica, agora, olha para mídia impressa como foi. Tá vendo essas 3 figurinhas? Você tá vendo a Gisele Bündchen aqui, mas eles contrataram uma outra modelo, parecida com a Gisele, que levava baldes de água, né? Para fazer com que essa roupa parecesse, né? Que essa água parecesse uma roupa. E aí eles fizeram toda, né? Através dos programas, a produção. O comercial chama-se Água Fala. Então, vocês viram todas aquelas palavras que vão caindo, né? Preserve, no final, o mapa do Brasil, que é uma máquina que um alemão criou e a agência trouxe aqui para o Brasil. Então, foi uma das propagandas mais caras que a gente tem notícia e uma das propagandas mais demoradas para serem produzidas. Então, olha a ideia, tanto para a mídia eletrônica como para a mídia impressa. Então, ela tinha um conceito. Qual era o conceito? A água fala, né? E como é que a gente vai fazer essa água falar? Água, né? E aí foram pesquisando, viram essa máquina, trouxeram essa máquina. Mas como é que a gente vai mostrar isso na mídia impressa, que é estática? Aí olha toda a ideia, né? Claro que a Gisele Bündchen não ia ficar 12 horas lá levando o balde até a melhor foto ser produzida. Então, aí fizeram uma composição, pegaram uma outra modelo, com as características dela, e aí depois fizeram, né, a produção. Bom, gente, aí nós temos, então, aqui sobre o mídia, o que é o mídia, né, que é aquele que vai distribuir essa propaganda. Então, por exemplo, a Água Fala, qual é a televisão que vai? Vai na Globo, vai no SBT e vai na Record. Que horário? Que programa? A mídia que determina. Como? Pelos dados. Né? Pelos dados que ela tem de onde está o consumidor da Ipanema e pela verba. Ah, vamos fazer o outdoor? Vamos. Onde? Que ponto a gente vai colocar esse outdoor? Vai fazer mídia impressa? Sim. Exame. Vai usar a revista Vogue, Isto É. Veja, em qual revista? Então, toda essa distribuição, a responsabilidade é da mídia alternativa. E, gente, o semestre passado, a gente teve um profissional de cada área falando sobre essa área na prática. Então, depois a Laís passa para os alunos que quiserem assistir, está no YouTube, né? Está lá no meu canal, a Laís passa para vocês e vocês vão assistir todo esse processo na prática. A gente tem o planejamento, atendimento, nós temos a criação, nós temos o mídia, e aí está faltando produção, que a gente vai depois, agora nesse segundo semestre, trazer alguém para falar. Então, gente, hoje era isso que eu queria passar para vocês, né? Sobre qual é o papel do publicitário. Então, o nosso papel, ele é tão importante dentro desse contexto como qualquer outro. Então, o médico salva vidas. A publicidade e propaganda salva empresas, né? O engenheiro constrói, né? Estipula qual que é o melhor, quantos de ferro, quanto de cimento, quanto de areia, onde vai furar, como eu estruturo uma casa ou um prédio. Nós somos um pouco de engenheiros, porque nós estruturamos uma propaganda, onde vai texto, onde vai imagem, vai ter mais texto, vai ter mais imagem, a gente é também um engenheiro, eu falo das palavras. Somos um pouco de advogados também, porque nós defendemos com unhas e dentes a nossa comunicação. Aquilo que eu crio, eu acredito, porque não é só da ideia, a minha ideia tem dados, a minha ideia tem fatos e fatos concretos. Então, eu não falo que eu vou colocar na Globo, porque
porque ela tem a maior audiência. Então, aquela briga que teve com o BBB 21, né? A Avon, a Natura, todo mundo sabe que foi uma época que a Natura comprou a Avon. A Natura precisava divulgar isso. Então, ela paga, porque eu quero ir na Globo, porque a Globo tem maior audiência. E aí, quando eu pego aquele valor alto que eu pago pela propaganda e diluo isso em audiência, a propaganda per capita é muito barata, né? Então, nós somos também um advogado da nossa comunicação. Por quê? Porque a gente procura vender o nosso serviço e lá no final o cliente paga o nosso trabalho porque deu certo, né? Às vezes pode não dar, pode, porque nada, em qualquer área, do médico ao publicitário, passando pelo engenheiro, passando pelo advogado, nada no nosso mundo é absoluto. Tudo é relativo. Então, agora, quando não dá certo, a gente precisa mostrar para o nosso anunciante, olha, os dados estão aqui. Então, vamos ver um feedback, vamos fazer um recall para ver o que está acontecendo no mercado que, às vezes, não deu certo. Como eu já contei para vocês a campanha, né, da Doriana, contei para vocês a campanha do Banco do Brasil, quando pegamos erroneamente um garoto propaganda. Então, pode, mas quando eu trabalho com dados, o que são dados? Aquela análise que eu faço no meu planejamento, a minha possibilidade de não fazer uma comunicação assertiva é muito pequena. Agora, pode acontecer, né? Então, é isso. Então, hoje eu passei para vocês a importância, o que é ser publicitário, o leque de oportunidades de mercado de trabalho que vocês têm, né? Assim como qualquer outro profissional, que uma agência de propaganda, qual que é o tripé de uma propaganda, qual é o tripé de uma agência de propaganda, né? Como é que funciona esse tripé, como é que a gente trabalha, e dentro da agência mais, qual é o tripé que a gente tem? A gente tem um planejamento, a gente tem um atendimento, a gente tem um problema hoje, né, das ONGs para resolver, a gente tem a criação e a veiculação, só que a gente, como nós somos uma agência experimental, nós não temos o mídia, porque a gente não paga a veiculação, a gente não tem como. Aí fica por conta dos nossos clientes. E quem trabalhou comigo, o projeto Nova, que é aquela... Como é que é? A ONG foi o Felipe. Quem mais, Felipe, que trabalhou comigo? Foi você? Mavi também. E a Mavi. Então, eu vou mostrar de primeira mão o material. Por que a gente não pôde fazer juntos? Porque elas precisavam desse material para agosto, que é quando eles completariam 10 anos. Então, se eu esperasse a gente voltar, a gente provavelmente ia começar a conversar em setembro. Então, eu trabalhei com a Viviane julho, um pouquinho do agosto, trabalhamos o texto. Aí eu tive um aluno, o Matheus, que me ajudou na questão das imagens, e a gente construiu a propaganda. Não sei por que não está abrindo. Não sei por que não está abrindo aqui onde eu quero. A internet está muito lenta. Eu vou fazer o seguinte, para vocês assistirem essa propaganda, eu vou colocar lá na agência para vocês ver, principalmente o Felipe e a Mavi, tá bom? Bom, gente, qual é a nossa atividade hoje, tá? Mas não para hoje, porque, né, nós estamos em feriado, mas o que a gente vai começar a trabalhar a semana que vem? Você sabe que a gente tem um projeto que chama Propaganda que Vale. Então, no final dos slides, eu vou colocar para vocês esses slides, vou colocar a gravação,
lá no meu AVA. E a gente, na segunda-feira, vai começar, nós da agência, vamos começar a fazer esse projeto Propaganda que Vale. Tá? O pessoal que já estava comigo o semestre passado, eu sempre passava nas minhas aulas de introdução. O pessoal que entrou esse ano vai ter que entrar no PPU-CDB e ver o que acontece, que tipo de produção, layout, cor, porque tudo isso nós vamos fazer, nós vamos dar a nossa cara da agência, porque nós vamos passar a assinar, Agência Mais, esse projeto Propaganda que Vale. E isso vai partir de vocês. Certo? Ok? Certo, professora. Certo, professora. Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Mas, gente, ó, isso é um grão de areia numa praia. Então, é um grãozinho só para vocês entenderem. Vocês viram que eu tentei mudar um pouquinho para não ficar tão repetitivo para a Laís, para o Felipe, né? Mas assim mesmo, a gente precisa trabalhar esses tripés da nossa profissão. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida antes da gente encerrar? Então, eu vou... Vocês têm como abrir a câmera para a gente tirar uma foto? A gente... Vou até abrir aqui. Hein, pessoal? Vamos abrir a... Peraí, professora, deixa eu dar uma olhada na minha cara. Eu deixo. Pronto? Vamos lá, Matheus, Felipe, Laís. Pera, já vai. Tô esperando. Pronto? Todo mundo? Peraí. Pronto! Aproveitem o dia 27. Um beijo no coração de vocês. Vão já, como referência, vão procurando isso que a gente foi falando. Beijo, né? Tá? Até segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer, tá? À tarde. Adeus, Sora. Com vocês. Beijo. Tchau. Tchau, professora. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prof, muito obrigada. Beijos.